Então bora lá. É engraçado a gente ver que a pior pessoa para conosco é a gente mesmo, né? Expandir a nossa consciência e a gente entender que o alvo é sempre a gente. Sempre a gente. A gente julga o outro, culpa o outro, as experiências, as vivências, mas daí a tua consciência vai e vira o olhar e fala, ó, tá aqui, ó. É aqui dentro, principalmente, que estão os teus obstáculos. Quando você se superar, você vai superar tudo isso que tá aqui, tua realidade é outra. E dentro de um processo de transformação planetária, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está muito à beira de viver outro patamar de existência. Mas tudo isso demanda trabalho. Porque a ascensão, ela não é assim. Jesus veio para a Terra e morreu crucificado. Ele ascendeu quando ele morreu. Ele não ascendeu em vida, ele ascendeu quando ele morreu. É quando ele vira Sananda, é quando ele assume o raio Rubi na época, depois ele subiu, virou o chefe dos raios. E dentro desse processo, a gente começa a perceber que existe uma jornada nossa também. E que nessa jornada, a gente embarra todas as vezes que a gente pensa que algo é como é, e a gente abre mão dessa convicção, aí o negócio anda. Aí as coisas caminham. A gente começa a perceber o quanto a nossa visão de mundo é limitada. E o porquê que a gente consagra a ayahuasca, inclusive. Que não é o único caminho para a expansão de consciência, mas é um dos mais rápidos. Só que você paga um preço para tomar ayahuasca. Eu não estou falando de dinheiro. Porque o dinheiro que vocês pagam para vir tomar ayahuasca aqui é para manutenção do templo. Paga o aluguel, a luz, a alfazema que a gente joga, as velas, a limpeza. É para isso que serve esse dinheiro. O que vocês pagam na ayahuasca é a energia da presença de vocês e força física também. Porque quando termina uma jornada com a ayahuasca, a gente fala, meu Deus, parece que eu corri uma maratona. Porque é um cansaço físico que você fala, o que eu fiz? Eu fiquei deitado 5 horas no tapetinho. Ok, levantei, fiz um xixi, vomitei, né? Tudo certo. Nada que me consumisse uma energia de um maratonista. Mas essa é a energia que a gente gasta também no nosso sistema precário de pensamento. A pré-ocupação faz você pensar na mesma coisa várias vezes. Várias vezes. E eu vou repetir o que eu venho falando alguns rituais. O pior veneno do ser humano é a suposição. A gente supõe que tal pessoa não me falou o que tinha que falar. A gente supõe que tal pessoa não gosta de mim. A gente supõe. E nessa suposição, imagina de grão em grão quanto que a nossa mente fica ocupada com suposições. E pouquíssimo ocupada com a realidade, que é o agora. Porque para o universo é só o agora que existe. Não existe nada além do agora. O futuro ainda é uma projeção. Projeção que se eu plantar essa semente, ela vai nascer daqui tanto tempo. Mas ela pode não nascer. Ela pode não nascer. Uma suposição de que se eu falar tal coisa para tal pessoa vai me amar. Projeção. Ou vai me odiar. Projeção também. Esses dias eu fiz um post numa rede social e uma mana que vem aqui consagra ayahuasca, ela falou, ai madrinha, me perdoa, mas eu preciso te falar uma coisa, não fica brava comigo, não fica chateada, não sei o que. Eu falei, tá, mas já fala, né, que agora eu já fiquei preocupada. Ela falou, é que quando você fala assim, me falando sobre gênero, quando você fala assim, as pessoas se sentem excluídas. Eu falei, não, acho que teu ponto de vista tá muito correto, obrigada por me avisar, a partir de agora eu vou me atentar. Ela, eu achei que você fosse ficar muito brava comigo. Eu falei, gente, eu tô aqui aprendendo. Mas só alguém que sente isso na pele que pode me trazer esse ponto de vista. O meu maior público em rede social é mulher. Isso porque tá lá, né, dizendo, mulher de 30 a 40 anos, não sei o que é aquilo que a rede social me passa. Eu sei que tem homens também que me acompanham, que fazem os meus cursos, que passam comigo em terapia e tá tudo certo, não tô excluindo eles. Mas é natural, na hora que eu me comunico, eu falar, então, manas, e aí, mulherada, e aí, não sei o quê? E não percebendo que de verdade eu excluía os homens. E nunca foi por querer, de verdade. Mas às vezes a pessoa que foi excluída, ela fala, não, ela não tá falando comigo, ela só tá falando com as mulheres. E aí eu comecei a falar, e aí meu povo? Eu já não falo mais mulher. Oi meu povo, tô aqui, não sei o que, vou escovar o dente. Mentira, não faço isso. Mas a gente precisa começar a perceber que muitos dos toques que vêm de fora ajuda e muito.
Se a gente viver num sistema de dodói, dodói é aquele que você não pode falar nada, você não pode pedir uma atenção, que você não pode dizer nada, porque a baixa autoestima está tão enraizada que a pessoa acha que qualquer crítica é porque está te reprovando. Claro que existem críticas e críticas, gente, tá tudo certo, mas eu dei um exemplo de uma crítica que me enriqueceu muito, sob o olhar para essas pessoas que me seguem. Eu não tenho milhões de seguidores, se um dia eu tiver vai ser ok, se eu não tiver vai ser ok, se tiver uma pessoa eu vou falar para uma pessoa, e tá tudo certo. Esse é meu papel ali, a partir do momento que eu abrir aquela vitrine eu comunico. Quem quiser seguir, ótimo, quem não quiser, ótimo também, vai, cada um encontra a sua turma, tá tudo certo. Mas eu precisei trabalhar em mim esse resgate de entender que nem sempre a pessoa, por não me seguir, ela me rejeita. Ou que é algo sobre mim, não sobre ela. Ou que é algo porque eu fico na suposição. Não dá para eu ter certeza quando eu falo com 4.000 pessoas. Não dá para ter certeza nem aqui que eu estou falando com 30 pessoas nesse salão. Não dá para ter certeza. E de certeza em certeza, ou incerteza em incerteza, a gente acaba pecando pelas suposições. Não vou falar isso porque ninguém vai entender. Não vou falar aquilo porque as pessoas vão me julgar errada. Não vou fazer aquilo. E aí a gente começa a perceber que o nosso sistema de crença, ele na realidade está modulado, porque tudo isso a gente remodula, tá? A gente reconfigura e ressignifica. Ele está modulado para me prender no mesmo lugar que eu estou hoje para sempre. Se eu não revisar, se eu não ressignificar, eu não vou caminhar. Quando a gente coloca uma playlist numa potência de fé multifacetada, onde você fala de Jesus no reggae, onde você fala de Jesus no rock, onde você fala dele através de Krishna, através de Buda, através de todos, trazem todos essa mesma simbologia. Todas as religiões, elas têm um salvador, que na realidade não veio para salvar ninguém, mas veio mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a fé. Essa frase é atribuída a Jesus. Mas também, se a gente for para o Islã, talvez seja atribuída a Maomé. Se a gente for para qualquer lugar do mundo, talvez essa frase também tenha um avatar próprio, que carrega a identidade daquele povo. Mas qual é o papel do avatar? Do avatar são esses seres que encarnaram ou que se comunicam com a gente, que são extremamente superiores, mas que mostram pra gente como evoluir. Qual é o papel deles, se não mostrar o caminho? Mas o mais legal disso tudo é que não existe um caminho só. Primeiro que esse caminho é pra dentro, ou seja, aí ele já se torna individual, conforme aquilo que eu acredito, conforme aquilo que eu tenho de opinião, que pode ter uma sincronia com a religião X, com a religião Y, e às vezes mudar no meio do caminho. E isso é universalismo. Dentro do universalismo, a gente entende, segue esses avatares exatamente com o intuito de crescer, de expandir e de evoluir. E a nossa casa tem isso como base, muito forte. É claro que tem época, por exemplo, esse ano a gente foi de Umbanda raiz, né? Mas a gente já começa janeiro, posso falar? Chamando Ganesha. Dia 12 de janeiro, nosso trabalho, nosso primeiro trabalho, vai ser para receber, através de um puja para Ganesha, sabedoria, prosperidade, caminhos abertos, inteligência, abertura em todos os sentidos, para receber essa força. Então, os trabalhos espirituais estão voltados para ajudar a comunidade a realmente se desenvolver, dentro da força que representa aquilo naquele momento que a gente precisa. É assim que uma casa universalista funciona, e é assim que uma pessoa que se diz universalista funciona também. Porque o universalismo, ele não renega nada. Ele te põe tudo num cardápio. E ele fala, pro momento, qual que é o legal para você? É fazer uma oração do perdão? É fazer... Ai, gente, não lembro do budismo. Nam-myoho Renge Kyo, alguém lembra? Daimoku, obrigada. Fazer o Daimoku do budismo? Ou é fazer sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, a oração do Ho Oponopono? Ou é tomar um banho de ervas, ou é tomar um passe com preto velho, com caboclo, tomar a chacoalhada de espadada de São Jorge, de um preto velho?
Quem nunca tomou aqui não sabe o poder da riqueza que é essa liberação. Você apanha muito, mas quando você sai, teu corpo tá assim, ó, nossa. Porque ele sabe dar. Sabe onde dá? Escolhas, caminhos. Mas a gente começa a compreender que nenhum deles nos aprisiona. Você não cria uma obrigação de acreditar só nisso, de que só esse é o seu remédio. Dipirona, ela serve para dor e para febre. Se você tiver com problema nos olhos, você tem que ir no oftalmo e usar um óculos. A dipirona não vai resolver. Assim são os caminhos da espiritualidade. Às vezes eu estou num caminho querendo que ele me dê. Eu quero, porque olha, é aqui que eu escolhi, é aqui que eu vou curar. Tudo bem, a fé move montanhas. Mas às vezes até o teu próprio, vamos supor que é na Umbanda, o teu próprio Pai de Santo fala, meu, vai na igreja católica. Vai na igreja católica acender vela para as almas. Vai lá. Quantas vezes a gente já não fez isso aqui, a gente já não vivenciou, experienciou isso em vários lugares que a gente esteve na vida. Isso é começar a compreender que a nossa espiritualidade ela é livre. Ela pode pegar a sua âncora e atracar no corpo. Mas aquilo ali não é para sempre. Quando aquilo ali zerar para você, pega a sua âncora, agradece de coração. Porque eu tenho certeza que as pessoas com consciência ou não te deram o que elas tinham. O que elas tinham. Ai, madrinha, mas eu fui numa igreja, num Pai de Santos, eu não quero nem nomear para vocês não identificarem. Mas eu fui num lugar onde a pessoa me pedia dinheiro para tudo. Era o que ela tinha para te dar, meu amor. Não gostou? Capa o gato. Vai para outro lugar. Não, eu quero ficar lá xingando, porque ele tá errado. Porque ele tá errado. Aí você vê, o cara não trabalha, ele sobrevive daquilo. E outra, gente, vou falar uma particularidade pra vocês. Meu marido tá aqui, não vai me deixar mentir. Enfiar a mão na sujeira dos outros, vocês não têm noção do atraso que traz pra vida. Tem que ter muito dinheiro pra pagar, sabe o quê? As velas que você tem que acender depois, os banhos que você tem que tomar, as apometrias que você tem que fazer, que são anos, ó, de estudo e dedicação, porque senão você se lasca junto com a pessoa. Pergunta pra mim ou pro padrinho se a gente faz limpeza fora daqui. Nem a pau. Pode me dar um carro. Não vou. Não vou. Não vou. Se a pessoa não dá conta da própria sujeira dela, sou eu que vou sair daqui? Não vou. Não vou, mas eu te ensino a limpar. Quer fazer, ó, vai no cemitério, vai não sei aonde, passa anil na casa, defuma, faz não sei o que, a receita a gente dá de graça. Mas a gente precisa entender que a gente tem responsabilidade por aquilo que é nosso. Dinheiro não compra tudo. A maioria das coisas ele compra. Mas se você mandar alguém limpar pra você, sabe o que vai acontecer? Você vai sujar de novo. Porque você não sabe nem o que a pessoa limpou. E aí é nessa que a pessoa vai lá, faz um assentamento, uma macumba, te amarra pro resto da vida, porque você tem que seguir ela. Ai, mas ele foi, né? Ele te deu o que ele tinha. Ele te deu o que ele tinha. E essa pessoa tinha apego. Então a gente precisa começar a prestar atenção nos lugares que a gente vai, o que a gente frequenta, se a energia bate com a minha, porque gente de luz e sombra, todos nós somos. Todos nós. A gente fica numa posição aqui, onde as pessoas às vezes esquecem que a gente vai no banheiro. Às vezes eu tô vomitando, a gente passa, nossa, madrinha, você vomita? Ô, gente, muito. E muito. Por quê? Porque a gente ainda tem uma ilusão infantil de que aquele que é mestre, ele sabe tudo, ele ascensionou, ele tá... Quando eu ascensionar, vocês não vão me ver mais, gente. Vocês podem fazer oração, é o máximo que eu aceito. Não vou voltar pra cá. Mando luz, de onde eu estiver. Florzinha. Brincadeira, gente, eu não sei como vai ser, eu tô brincando. Mas é pra gente ter uma noção daquilo que a gente tá mexendo. Então o caminho da espiritualidade, ele é para todo mundo e não existe caminho certo ou caminho errado. Existe aquele que te serve e que te responde naquele momento. E não coloque as suas expectativas no padre, no pastor, no pai de santo e não sei o quê, porque não esqueça que ele tem uma vida. Tem uma vida. Se ele se dedica por aquilo, ele tem a necessidade de ter um salário, senão ele morre de fome. Se ele vive desse trabalho, não ponha preço no trabalho dele. Se você não quer pagar, vai num lugar que é gratuito. Ai, mas aonde que eu acho um despacho gratuito? Acho difícil, mas pode ser que ache.
Porque no segundo que o pai de santo faz, ele desiste. Ele fala, nossa senhora, que a gente volta carregadíssimo, pesadíssimo, pesadelo, é um monte de coisa que anda pra trás. Por quê? Porque eu fui lá, peguei o lixo e ele tá comigo. Ah, mas eu fiz um banho de descarrego. Então aí você tem que fazer banho de descarrego, acende vela, às vezes arriar padê. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. Um monte de coisa. Tô aí dentro da cabeça. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir. E que a gente vai pagar muitos preços para isso. Muitos preços. Ah, eu quero estudar espiritualidade. Tem vários livros. Não, mas eu quero estudar alguém que me ensine do começo ao fim. Paga um curso. Paga. Porque o que você está pagando é a energia que você não quer fazer. Então você está pagando por alguém que foi lá e fez por você. Assim como a gente paga alguém para limpar a nossa casa, assim como a gente paga alguém para trocar os canos de casa, sim, a gente paga. A gente paga para o outro fazer aquilo que eu não quero fazer. Porque estudar sozinho, você pode virar médico sozinho, cientista. Você pode. Nossa, mas como é que eu vou saber o que cai na prova lá do CRM? Então, a faculdade te dá esse caminho. Paga a faculdade. Ou então você vai futucar, a internet tem tudo hoje em dia. Então tudo nessa existência tem uma paga, e eu não estou falando só de dinheiro. Porque para fazer faculdade, você paga a faculdade, você tem que ir até lá todos os dias, estudar, você tem que fazer as provas, você tem que passar. Assim como você tem a ayahuasca, você paga a ayahuasca, você tem que vir aqui, porque ela não faz trabalho à distância. Você tem que vir aqui, deitar no tapetinho, se concentrar, aprender a respirar, ouvir a madrinha, ficar com raiva da madrinha, depois agradecer. Por quê? Porque a madrinha fez esse papel por vocês. E eu estou ensinando. E eu não sei tudo. Nem tenho essa pretensão. Mas eu estudo bastante. Para que da minha boca não saia aquilo que eu não saiba. E se sair, é porque veio do astral. Tem coisas que às vezes saem e eu falo, gente, não tenho certeza disso. Porque não existem verdades absolutas. Não existe um caminhar sem ter essas artimanhas da vida. Que a gente precisa se identificar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa estar presente. Mas principalmente cuidando da nossa mente. Quando você olhar para algo e você falar que não tem jeito, pede para o universo te mandar outro ponto de vista. Fala, universo, me manda mais um ponto de vista. Porque da onde eu tô vendo não tem saída. Às vezes ele te joga só um pouquinho pro lado. Você fala, nossa, tem uma saída ali, ó, que eu não tava vendo daqui. E assim a gente caminha. Não existe labirinto sem saída na espiritualidade. Nem na vida terrena. Nem em nada. Não existe. Mas não tente saber além daquilo que o teu olho é capaz de enxergar. Porque existe uma jornada, existe uma caminhada. O filho primeiro é filho antes de virar pai. E tem um porquê. Porque tem coisa que por mais que você aprenda numa faculdade, é só a experiência de vida que vai te enriquecer. E eu trago a experiência dos guardiões como um exemplo. Os guardiões, eles estão aí amparando vocês. Eles têm toda a presença de uma espiritualidade que enriquece eles de proteção para que eles possam limpar o baldinho, ajudar vocês, fazer a varredura no salão. Qual que é o papel do guardião? Ele está aqui como aprendiz, porque a grande maioria deles tem missão de abrir a própria casa. Só que não dá para abrir a própria casa se você não tem experiência espiritual. Não dá. Ah, vou fazer um curso de padrinho. Faz. No primeiro copinho você vai tremer. Porque existe firmeza espiritual, existe egrégora, existe energia, existe acender vela, existe isso, existe aquilo outro que demanda tempo, dedicação. Eles estão aqui todo sábado, ou estão no tapetinho ou estão trabalhando. E vão revezando. Para todo mundo ir se trabalhando também e avançando. E a gente sabe que hora mais, hora menos, eles vão abandonar aqui. E não é abandonar no sentido de, ai, me abandonou. Não, é tipo, olha, gratidão, agora eu tô indo para a próxima. Que pode ser a casa deles ou pode ser outra casa. O nosso papel aqui é ensinar aquilo que a gente sabe. Mas eu também só ensino onde eu alcanço. Não adianta, às vezes, você cobrar uma pessoa,
Ah, porque você é médica. Tá bom, aí você olha, é ortopedista. Você fala, tô com uma dor de garganta. Mas você não é médico? Tinha que saber. Gente, realidade. Realidade. E às vezes nem ele sendo otorrino, talvez ele não sabe qual é o seu problema na garganta. Porque talvez venha, sei lá, de outro lugar. Eu ia falar uma coisa, mas fugiu o nome. Seja hormonal. Oi? É a força, eu tô muito na força. Então é isso, meu povo. É cuidar de vocês, desse plano de sabedoria que todo mundo é capaz de avançar. Ninguém é limitado. Talvez a gente tenha um limite de alcance dentro do campo físico, talvez eu tenha um limite de energia para doar naquele dia. Isso é limitado, mas que a gente também trabalhando, a gente consegue avançar. E é claro que eles chegam nos limites. Mas para a mente, para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade, não existe. Não existe. Tá todo mundo embasbacado aí que saiu a inteligência artificial. Tá na mão e no celular de todo mundo. Mas sabe uma coisa que a inteligência artificial não tem, que a gente tem de sobra, mas não usa? Criatividade. Criatividade. Se você perguntar pro IA como é que eu pinto uma parede, ele vai te passar até a cor da tinta, quanto que ela tá, qual é o mercado mais próximo, blá, 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 blá. Só que você quer pintar com uma texturização que é diferente. Ele não vai te dar resposta. Porque não tem banco de dados. É o teu banco de dados espiritual e criativo que está sentindo aquilo. E te pedindo para manifestar. E lembrem-se, isso pode acontecer para a luz, mas também para a sombra, através das suposições. Quando eu suponho que uma pessoa não gosta de mim, eu crio um enredo para dar veracidade, né? Porque a gente é bem criativo. A gente cria um filme na nossa cabeça, a gente nunca vai perguntar. Não, porque foi aquele dia que eu olhei, aí ela viu, aí ela sentiu, ela não sei o que, ela fez isso, ela fez aquilo. Puf, fechei o diagnóstico. A pessoa me odeia e eu sei até a razão. Você chega pra pessoa, ela fala, desculpa, mas eu não lembro o seu nome. Aí é o poder da insignificância. A gente fala, caraca, eu achando que a pessoa me odiava, não sabia nem quem eu era. Acontece. E a gente precisa aprender a lidar com isso, para crescer. Bem-vindos à vida adulta. Ai, é isso, meu povo. Gratidão pela presença, foi um ritual sensacional. Falou, boa. Deixa eu dar um recadinho para vocês. A partir de fevereiro, eu vou dar um curso de... A gente pode chamar de teologia universalista, que vai ser curso pro ano. Encontros pelo Zoom a cada 15 dias. Não precisa ser filiado à casa, não precisa tomar ayahuasca, não precisa fazer parte da corrente. Quero estudar, madrinha, é só me avisar. Janeiro eu vou abrir as vagas. E aí vai ser uma turma pra gente poder trabalhar leis espirituais, mestres ascensionados, 7 linhas de Umbanda, o hinduísmo, o xamanismo e tudo isso pra gente começar a falar a mesma língua e todo mundo adquirir essa sabedoria espiritual. Então esse curso eu já abro agora em janeiro. Deixa passar o ano, deixa eu descansar. A madrinha tá podre. E aí eu abro essa turma. Então para quem se interessar, já pega meu WhatsApp e já me manda mensagem a partir do dia 10 de janeiro. Tá? Começa na primeira semana de fevereiro. Eu só não sei exatamente o dia, mas quando eu lançar direitinho, eu já vou passar com data, o cronograma que eu puder fazer, porque tem muita coisa que eu vou fazendo download ainda do que ensinar. Mas é pra gente entender como funciona essas leis, ou como funciona na teoria essas religiões, e o que eu posso usar pra minha vida. Tem muita gente que ficava o tempo inteiro atrás de mim. Madrinha, eu quero estudar sobre isso, eu quero estudar... Você sabe tanto, dá um curso. Aí eu juntei tudo num só. Vai ter, inclusive, técnica de defesa energética, vai ter apometria, vai ter bruxaria, vai ter de um tudo. Se preparem, porque daí a gente vai falar da roda do ano, a gente vai falar de tarô, a gente vai falar de numerologia, a gente vai falar de tudo. Então se preparem para vir de cabeça aberta, falando o que essa louca vai falar, porque eu tiro as coisas da cartola, mas eu amo ser assim. Por isso que eu estudo tanta coisa diferente.
Mas muita coisa vem, tá? Não tô sozinha. Eu não ando só. Fechou? Gratidão, gente. Foi um trabalho meu. Vai ficar pra história. E graças a todos nós juntos, que de verdade fizemos uma egrégora. Vocês foram muito, muito, muito firmeza. Eu tô morrendo de orgulho, de verdade. Ou turminha boa, vocês podiam vir toda semana, né? Gratidão, arro!